Hoje, então, é um dia muito auspicioso, dia de Ekadashi. Se alguém tiver alguma pergunta sobre Ekadashi, qualquer pergunta sobre Ekadashi, pode fazer. Não temos que ter dúvidas. Enquanto as pessoas escrevem, ou se não tiver perguntas, vamos começar a ler hoje diretamente o livro de Srila Govinda Maharaj, Demolindo os Pilares do Ego. Temos mais duas canções para cantar sobre Ekadashi, glorificando o dia de Ekadashi, que é uma orientação de Srila Govinda Maharaj. Todos os devotos cantem essas canções no dia de Ekadashi. E também, para terminar, como sempre, cantaremos o Nama Sankirtan, Hari Harai. Mas antes vamos ler Vamos começar a leitura, só um minutinho. Ele está carregando aqui. Srila Govinda Maharaj estava falando nesse capítulo, ele deu a descrição de Brahman, Paramatma e Bhagavan. O Brahman, como eu estava começando a falar outro dia, e aí tivemos aula de Srila Acharya Maharaj no domingo, então não deu para concluir sobre essas três formas de Krishna se apresentar. Então, vamos fazer a analogia do trem. O Brahman é quando vemos a luz e o som do trem, muito longe, muito distante, muito distante. Aí, quando o trem começa a se aproximar, vai chegar num ponto que começamos a ver o próprio trem, as rodas, as janelas, toda a estrutura do trem. Esse é Paramatma. E quem é o Bhagavan? A suprema personalidade de Deus. É o maquinista do trem. E o nosso caminho de Bhakti Yoga é para servir o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. O nosso objetivo, o Prayojana, é amar puramente o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. O nosso objetivo na Bhakti Yoga não é ir para o Brahman. O Brahman é a refulgência de Deus, a energia marginal de Deus, Tatastha Shakti. Mas não é esse o nosso objetivo. Algumas escolas pretendem isso. Os Mayavadis, os budistas, algumas escolas, elas pretendem isso. Mas isso vai nos levar, se algum dia atingirmos lá, não é fácil atingir essa região, mas se algum dia atingirmos, nós não, porque não é nosso objetivo. Não é nosso objetivo, mas o objetivo de alguns é atingir esse plano Brahman. E se for o objetivo deles, vai levar eles para um estado da alma, onde a alma perde a consciência. A alma nesse plano não tem livre-arbítrio. E não é nosso objetivo. Então, temos três escolhas a fazer. Continuar o mundo material, que é o mundo da exploração e do sofrimento,
Não estou dizendo somente a Terra. O mundo material é o mundo da exploração e do sofrimento. Depende do que agimos, vamos sofrer mais ou menos, depende da nossa ação. Ou vamos renunciar a tudo e ir para o Brahman, para a refulgência de Deus, anular a nossa consciência. É como um grão de areia na praia. Um grão de areia é um grão de areia. Quando você tem um grão de areia na mão, você tem um grão de areia na mão. Você vê. Quando você jogar esse grão de areia na praia, na areia da praia, ele se fundirá à praia. E assim a alma, quando chega no Brahman, ela se fundiu no todo, o todo abrangente. Mas nesse ponto não existe consciência. Então não tem como servir Deus nesse plano. E aí temos a opção também de servir Deus, é o processo da Bhakti Yoga. Servir Deus, e o processo de servir Deus vai nos levar algum dia para o mundo transcendental, onde só tem bem-aventurança, êxtase, felicidade plena. Não há doença, não há dificuldade, não há nenhum problema. Esse plano é eterno. Uma vez que a alma atingiu esse plano, nunca mais ela sai desse plano. E lá existe a consciência plena, por isso que todos lá, ninguém quer fazer nada por si, quer fazer somente para Deus. Todos lá servem Deus. Todos lá estão num relacionamento com Deus. Vários tipos de relacionamento, mas todos eles servindo Deus. Então podemos escolher qual plano queremos ficar ou ir. Continuar no mundo material, na roda da reencarnação, sofrendo e tendo pequenos momentos de alegria material, mas não existe felicidade onde existe morte. Como pode ter felicidade plena onde existe morte? Toda ação que você fez será perdida. Toda energia que você gastou durante 80, 100 anos, ou 30, ou quanto tempo você tiver no corpo material, toda energia gasta será tudo perdida. Você não terá mais sua família, você não terá mais seu carro, sua casa, que você tanto gosta, seus filhos, sua mulher, seus netos. Tudo vai embora, você perde tudo. Não tem mais reencontro. E tem o plano transcendental, você servindo Deus, Deus reciproca com você, e você algum dia pode ter amor puro por Deus, depende do seu empenho, depende da sua vontade. Então você escolhe qual dos 3 planos você quer ir na próxima vida. Qual processo você quer continuar? Nós da Bhakti Yoga já escolhemos o nosso. Quer ter as 3 qualidades que só existem no mundo transcendental, que é as qualidades da alma. A eternidade, porque a alma é eterna, a consciência plena, porque a alma tem consciência plena quando não está iludida, encoberta por Maya. E ter também a felicidade plena, que é o que a alma quer. A alma quer felicidade plena, mas não a felicidade material, porque por mais felicidade material que a pessoa tenha, ela sempre vai querer mais. Ela nunca está satisfeita com a felicidade material. Os prazeres dos sentidos nunca vão satisfazer. Por quê? Porque não satisfazem a alma. Então, Srila Govinda Maharaj descreveu essas 3 posições de Deus. Essas 3 formas de Deus. Vamos ver se deu certo agora. Só um minuto. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver agora se deu certo.
O sagrado livro Bhagavad Gita é hoje conhecido em Vou ligar no aparelho porque o som fica mais alto. O sagrado livro Bhagavad Gita é hoje conhecido em todo o mundo. Quando severas discrepâncias nas regras e regulações da religião surgem no mundo, o Senhor Supremo vem pessoalmente para colocar as coisas no seu lugar. Como? Pode ser que existam algumas boas almas neste mundo. Dentre os prisioneiros de uma penitenciária, pode ser que existam muitos que aspirem por seu próprio bem. Para protegê-los, resgatá-los de seu sofrimento e para elevá-los, o Senhor vem pessoalmente. Assim, quando o Senhor vem, todo o mal desaparece, tal como a escuridão que é dissipada com o aparecimento da luz. Logo que o Senhor aparece no mundo, toda a escuridão do mundo desaparece. Todas as almas diva emanam constantemente da potência marginal do Senhor. Portanto, o mundo ilusório é de novo preenchido, como uma prisão que nunca fica vazia. Quando a pena de cada prisioneiro é cumprida, um a um, eles saem para desfrutar sua boa fortuna. Vimos isso algumas vezes. Quando um país atinge sua independência, todos seus prisioneiros são libertados. Às vezes, quando um presidente de uma nação é substituído, para a honra do novo presidente, muitos prisioneiros são libertados. Todas essas coisas são vistas no mundo de tempos em tempos, mas esses eventos são apenas sombras de uma causa original. Assim, quando o Senhor Supremo aparece, tantas almas são resgatadas e deixam este mundo para sempre. Algumas vezes, ele próprio vem, e outras vezes, ele envia seu representante. O representante é conhecido como Sadhu ou Guru. Ele vem aqui para ensinar as almas. Vocês estão todos dormindo aqui. Acordem, despertem para seu verdadeiro ser. Vocês são transcendentais. A vida consciente e sua residência é o mundo transcendental da consciência e da vida divina. Lá encontrarão tudo, sua casa, seu lar. Por favor, preparem-se para ir para lá. Srila Govinda Maharaj está descrevendo então que, como no Bhagavad Gita, toda vez que o mundo precisa de religião, que a religião está sendo deturpada, a irreligião está dominando a religião, os conceitos estão errados, Krishna, ele próprio aparece. Para quê? Para tirar a alma da prisão. Nós estamos aprisionados no mundo material, a alma está aprisionada pelo corpo material. Estamos aprisionados com os 5 elementos grosseiros e os 3 elementos sutis. Então Deus, ele mesmo vem de tempos em tempos para resgatar, para nos tirar dessa prisão. E quando ele não vem ele pessoalmente, ele veio na forma de Krishna, em Dwapara Yuga, 5.000 anos atrás, pouco mais que isso. Depois ele veio na forma do Senhor Buda, em Kali Yuga, no início de Kali Yuga. Depois ele veio, cada avatar de Krishna tem um propósito. Depois ele veio ele mesmo, como Srimad Mahaprabhu, há 535 anos atrás, nos dar toda essa filosofia que seguimos hoje, Gaudiya Vaishnavismo. Nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós somos Gaudiya Vaishnavas. Nós seguimos Srimad Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
Então ele veio justamente para dar todo o conhecimento que precisamos nessa era de Kali Yuga. Não para as outras eras. Os Vedas, os Puranas, os Upanishads, eles fazem uma mistura de vários tipos de práticas devocionais para outras eras também. Mas Srimad Mahaprabhu veio para nos dar o Yuga Dharma, o Dharma dessa era, a religião dessa era, que é cantar o santo nome de Deus, congregacionalmente, para nos tirar dessa prisão material. E quando Krishna não vem, na forma ele mesmo como avatar, ele envia seu representante, o seu devoto mais querido, o seu devoto puro, que é o Guru, o Sadhu. Srila Siddhar Maharaj fala, o rei dos sadhus é o Guru fidedigno. Então, temos o Guru fidedigno, é o representante de Krishna. Não tem como chegar em Krishna sem passar, sem receber a ordem do Guru fidedigno. Não tem como chegar em Deus se não tivermos a iniciação de um Guru fidedigno. Só Ele pode nos dar orientação para chegarmos lá, para chegarmos ao plano transcendental, nosso lar. Lemos um livro aqui de Srila Siddhar Maharaj, chama-se O Conforto do Lar. Para chegar nesse lar somente sob a instrução de um guru autêntico, que não está interessado em nosso dinheiro, não está interessado em nada material nosso, ele está interessado na nossa alma. Ele quer elevar nossa alma, fazer com que nossa alma cada vez mais ganhe mérito espiritual, para algum dia chegar a Krishna, a Deus. Srila Govinda Maharaj outro dia falou no livro, foi lido o livro dele, ele fala que se ele conseguisse fazer com que uma alma ganhasse um conhecimento sobre o que ele estava falando, ele já estaria feliz. O Guru fidedigno não quer nada de ninguém, não quer dinheiro, não quer nada. Ele precisa de dinheiro? Sim, ele precisa de dinheiro. Para quê? Não para ele. O Guru fidedigno, ele quer dinheiro para continuar no processo de divulgar a consciência de Krishna. Você veja o exemplo de Sri Acharya Maharaj, o Guru do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele está construindo vários templos em vários locais da Índia. Para quê? Para que as pessoas tenham onde ir, onde participar. Construiu vários templos. No templo principal de Koladwipi, no nosso templo principal, ele construiu lá o Govinda Kunda. Ele construiu o guest house, local para os devotos ficarem hospedados. Agora ele está construindo em Nishinrapali, terminando a obra, que é um outro local de Navadvipa. E está aumentando a cozinha, já aumentou a cozinha, está aumentando os quartos. Para que isso? Para ele? Não. Ele já tem o quarto dele, não precisa aumentar. Ele é para os devotos, para que os devotos vão lá nos festivais, principalmente de Gora Purnima, e participem do Parikrama, que é muito importante. Então, um Guru fidedigno, ele não quer saber do seu dinheiro, ele quer saber da sua alma. E se você doar o dinheiro para ele construir, ou ele gastar com prachada, com alimento para todos, mas não alimento material, alimento da alma, é uma comida que foi oferecida no altar, então ele distribui para a alma, não para o corpo. Também nutre o corpo, mas a nossa intenção não é nutrir o corpo, é nutrir a alma. Todo o foco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati é nutrir a alma, não nutrir o corpo. Temos que nutrir a alma. O corpo sempre vai ter um jeito, Krishna vai dar um jeito de te nutrir. E ele arrumou um jeito de nutrir sua alma, através de quem? Do Guru. O Guru fidedigno. Então, doar dinheiro para o Guru fidedigno é servir Deus
Quando você doa dinheiro para um templo conectado com um guru fidedigno, você está servindo Deus. Se esse templo não tem conexão nenhuma com o guru fidedigno, com a missão, você está jogando dinheiro fora. Porque aí o templo é da cabeça de quem organiza, de quem administra. Então temos que tomar cuidado aonde estamos doando o dinheiro, aonde estamos colocando nossa energia. Porque o dinheiro é nossa energia. Trabalhamos para aquilo e vamos dar nossa energia para Deus. Aí você não cumpre karma, você ganha mérito espiritual. Então é importante saber aonde vamos colocar nossa energia. Temos que colocar nossa energia, Srila Siddhartha Maharaj fala, sempre em algo eterno, em algo transcendental, não em algo temporário. Colocar a energia em algo temporário é ganhar karma, ou bom ou ruim. Mas karma bom ou karma ruim não tem nada a ver com vida transcendental, com mérito espiritual. Deus não quer que nós produzimos karma, bom nem ruim. Deus quer que nós servimos Ele de acordo com a forma que Ele deixou. E quem nos orienta corretamente sobre essas 9 formas principais é o Guru. Por isso que servindo Deus através do Guru, você ganha mérito espiritual, não ganha karma, bom nem ruim. Todo o trabalho de karma bom e ruim não é para Deus. Temos que ter essa consciência. Karma bom e karma ruim não é para Deus. Por isso que vamos ter a reação disso. Tudo que fazemos para Deus não há reação. Somente algo transcendental, não há reação material. E toda vez que fizermos algo para produzir karma bom ou ruim, voltaremos para o plano material para cumprir esse karma bom e esse karma ruim. E aí nunca sairemos dessa roda da reencarnação, a roda do samsara. Então o caminho é seguir o Guru, seguir as orientações do Guru para produzir mérito espiritual. E conforme vai passando o tempo, ano, mais ano, da forma correta, vamos ganhando mais mérito espiritual, mais sukriti, até chegar num ponto, vida após vida, que iremos amar a Deus puramente. Temos que estar nesse processo. Se não entrarmos nesse processo, iremos estar sempre na roda da reencarnação. Nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Quem quer continuar nessa roda da reencarnação? Nascendo, crescendo. Quando nascemos, temos que aprender tudo novamente. Não sabemos comer, não sabemos controlar os esfíncter. Nós fazemos xixi, evacuamos sem controle. Não sabemos nada, as coisas básicas. Temos que aprender tudo, aprender a falar, aprender a andar, aprender a escrever, ir de novo para uma escola, fazer 9 anos aqui no Brasil, depois mais 3 anos do ensino, não sei se é fundamental ou médio, como é que chama, depois fazer vestibular, fazer cursinho para entrar numa boa faculdade, vestibular, aí fazer, depende do curso, 4, 5, 6 anos de medicina, depois fazer pós-graduação, tudo esse monte de coisa que existe. Para que tudo isso? Para depois, no final, abandonarmos tudo com a morte. Quem quer continuar nisso? Se alguém quiser continuar nisso, desligue agora, saia desse canal que estou falando. Porque o canal do Facebook e Instagram, a nossa proposta da Bhakti Yoga não é continuar no mundo material. Se você quiser continuar, acha que está feliz no mundo material, então continue no mundo material, continue a fazer ação e reação. Continue a
a ter o prazer dos sentidos materiais. Nós buscamos um prazer superior. A alma sempre quer felicidade. A alma sempre, sempre. A alma não quer sofrimento, a alma quer felicidade. Mas essa felicidade que nós temos não é suficiente para a alma. O prazer do desfrute dos sentidos não é suficiente para a alma. A alma quer mais. E como é que teremos o que a alma quer, a felicidade plena? Servindo Deus. O nosso propósito é ser muito mais feliz do que somos hoje, com desfrute material, com desfrute dos sentidos. Muito, muito, muito mais superior. Quem fala isso? Os gurus, os mestres espirituais fidedignos. E tem um livro também, chama Brahma Samhita. Ele descreve como é o mundo transcendental. Lá é a felicidade plena. Se queremos a felicidade plena, não é no mundo material. Temos que buscar por isso. Aqui nunca teremos a felicidade plena. Não adianta rezar, não adianta pedir para Deus, não adianta nada. Não adianta fazer oração, não adianta fazer austeridade, jejum, não adianta nada disso. Não adianta caridade. Isso daí não vai dar felicidade plena. É tudo momentânea. Tudo felicidade momentânea. Felicidade plena somente no mundo transcendental. Ou quando a nossa consciência, mesmo aqui no mundo material, estiver totalmente plena. O estado de consciência que vai trazer a felicidade. Uma pessoa totalmente entregue a Deus em Sharanagati, ela é totalmente plena. Não importa para ela se existe a Covid, se vai estourar a bomba atômica, para ela não interessa nada. Uma vez foi perguntado para Srila Siddhar Maharaj sobre a Guerra Fria. Eu falei isso há um tempo atrás, mas vale a pena falar de novo. Sobre a Guerra Fria, não sei, a maioria, quem está assistindo aí de repente é novo, não pegou isso, mas se procurar no Google vai aparecer. E aí era aquela briga entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje nem existe mais União Soviética. Mas era aquela briga, um tinha ogiva para destruir o mundo com bombas atômicas, não sei quantas vezes, o outro tinha um pouco menos. Mas enfim, destruir uma vez é uma vez, já está destruído. Qual a vantagem de você ter ogiva nuclear para destruir 40 vezes? Uma vez só já é o suficiente. E aí falaram para Srila Siddhar Maharaj, os devotos, Guru Maharaj, está na mão de uma pessoa apertar um botão e acabar o mundo material. Pelo menos a Terra. Mundo material não, mas pelo menos a Terra. O que podemos fazer? Estavam todos preocupados. E aí uma pessoa realizada que está em Sharanagati, que já está com a consciência, não no mundo material, a consciência dele é plena. A resposta dele para os devotos foi a seguinte: não se preocupe, se explodir a Terra, Krishna fará um arranjo, Deus fará um arranjo para você reencarnar em algum plano, ter algum corpo, reencarnar em algum plano, para continuar a sua vida espiritual, para você cumprir as reações do que vocês fizeram. Não se preocupe com isso. Então veja só, hoje estão todos preocupados com a Covid-19, né? O mundo inteiro preocupado com a Covid-19, mas Srila Siddhar Maharaj não estava preocupado nem com as ogivas que iam destruir o planeta Terra. Essa é a consciência de um devoto puro, que não está ligado no mundo material. Ele estava no mundo material na época, porque Deus pediu para ele vir, mas a consciência dele não estava aqui. Então, se atingirmos essa consciência, teremos felicidade plena, mesmo aqui na Terra. Nesse corpo podemos ter a felicidade plena, mas temos que atingir essa consciência. E como vamos atingir essa consciência? Seguindo as orientações do Guru, fidedigno. É só seguir o que Srila Maharaj está falando e estaremos no barco rumo ao lar.
indo para o conforto do lar. Ele é o capitão do barco agora. E Krishna dará o vento para levar ele e nós para o mundo transcendental. Então temos que seguir isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Nos Upanishads, encontramos os ensinamentos da filosofia védica. As escrituras nos dizem: acorde de seu sono neste mundo doloroso e obtenha sua boa fortuna. Siga os santos. Também nos dizem quem somos e qual é nossa fortuna. Essas palavras ecoam por todo o universo. O mundo transcendental é a verdade. A suprema personalidade de Deus é a verdade. E somos todos residentes com Ele daquele plano supremo. Nossa natureza é a mesma daquele plano transcendental. O poder de fogo do Sol encontra-se também presente em seus raios. Há também 7 cores primárias na luz do Sol. Do mesmo modo, como raios espirituais do Senhor, somos dotados dos poderes de pensar, sentir e querer. Assim como o Senhor é Purna Chaitanya, ou a suprema entidade consciente original, nós, as almas individuais, somos Anuchetana, ou partículas atômicas de consciência. Nos Vedas. Então, como diz Srila Govinda Maharaj, os Upanishads falam: vamos sair desse sofrimento do mundo material. Nós temos como sair disso, nós temos o poder, nós somos uma centelha de Deus, uma centelha da energia de Deus, como é dito aí, os raios do sol também são o sol. Nós somos uma parte de Deus, claro que é uma parte ínfima, mas somos uma parte de Deus, uma centelha de Deus. Então temos que ter vontade para sair daqui. Temos que ter vontade para seguir o caminho a Deus. E Ele está nos dando toda a orientação. Ele está dando o mestre para nós. Só depende da nossa vontade. A vontade de servi-lo. Srila Chara Maharaj hoje foi postada uma aula dele, a parte 7, se não me engano, do dia 10, a aula do dia 10, domingo retrasado. E ele fala sobre isso, que não temos que ter aquela preguiça de ficar somente dormindo. Temos que ter a vontade de servir. A mente quer ficar descansando, ficar dormindo na preguiça. Por isso que nunca temos que seguir nossa mente. A mente sempre quer algo mais fácil. Se tem uma escada rolante e uma escada normal, todo mundo vai querer ir pela escada rolante. Mesmo sabendo que a escada normal vai te trazer um benefício muscular, vai te trazer um benefício cardiovascular, vai preservar a sua saúde, mas a mente fala: não, hoje eu estou cansado, eu vou de escada rolante. Pode ser a pessoa de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, tudo bem, você pega uma pessoa idosa, né, realmente ela está cansada, ela já não tem mais força. Mas às vezes você vê o exemplo, uma senhora de idade ou um senhor de idade, ele sobe a escada, normal. E aquele monte de gente na escada rolante. Aí você vê no metrô, agora faz tempo que eu não ando de metrô por causa da pandemia de ônibus, né? Mas você vê a mente de um jovem, ele está mais cansado do que o velho. E aí tem aqueles lugares para o velho sentar. E aí o jovem, ele senta no lugar do velho. Velho, né? É uma expressão do senhor idoso, né? Tem várias classes lá que podem sentar naquele lugar. Uma mulher com criança no colo, pequena.
ou uma grávida, ou um senhor de idade, ou quem tem um problema de locomoção, enfim. E agora tem um banco também para obesos, mas... Então, e aí você pega uma pessoa nova, de 20 anos, 20 e poucos anos, ela está sentada no lugar lá, e ela finge que está dormindo. Quantas vezes eu já vi isso de manhã? Ela finge com o olho fechado que está dormindo. E aí, para nenhum idoso ir lá e falar, ó, esse lugar é meu. E se eu já vi acontecer de alguns idosos irem e falarem, e aí a pessoa fica nervosa, a pessoa que é jovem fica nervosa. O que é isso daí? A mente é preguiçosa. Se formos atrás da mente, não queremos fazer nada. Queremos ficar sempre encostados no barranco, deitados na cama. Por isso que a Tiara Maharaj fala, não siga a mente. Se você tem um serviço devocional, vai fazer antes. A tua mente não quer, mas vai fazer antes. É claro que é preciso descansar, é preciso dormir. Mas tem pessoas que querem dormir demais. Estão em tamaguna. Então temos que tomar cuidado com isso. Temos a oportunidade de servir, depende de nós. É isso que Srila Govinda Maharaj está tentando abrir nossos olhos. Nós temos tudo para fazer isso. Asvatara Upanishad, a alma é descrita como sendo tão sutil que é invisível para os olhos. A medição geral da diva é igual à ponta de um cabelo dividida por 10.000. Desse modo, a alma é invisível. Mas, apesar de seu tamanho diminuto, seu poder é grande. Ela reside nos mais profundos recessos do coração, em uma forma tão sutil que até hoje nunca foi vista. Hoje em dia, alguns cientistas dizem que podem fotografar um aspecto da alma, como uma sombra nevoada, mas ainda não podem determinar a forma infinitesimal da alma. O Gita menciona que, igual a esse corpo, que é uma cobertura, a alma também tem uma cobertura. Outro dia eu já tinha falado sobre isso, sobre o tamanho da alma. Srila Acharya Maharaj falou, como disse Srila Govinda Maharaj, é um fio de cabelo, o diâmetro de um fio de cabelo dividido em 10.000 partes. Aí você pega uma parte. E Srila Acharya Maharaj falou que era um pedaço, um fio de cabelo dividido em 100, e depois um pedaço desse dividido em 100. Que é a mesma coisa, você multiplicando, quem sabe um pouquinho de matemática, vai ver que 1/100 essa parte dividida em 100 vai dar uma parte em 10.000. Matemática é exata. Então, mas os cientistas estão querendo, mas em vez de ver a alma, o que interessa ver a alma? O foco é outro. Ah, nós conseguimos ver a alma, e daí? O que isso levou de benefício? Ver a alma. Nenhum benefício, temos que saber como podemos fazer com que nossa alma, nós mesmos, porque nós somos a alma, como que nós podemos servir Deus. Porque a qualidade intrínseca da alma é servir. Mas servimos sempre a pessoa errada, as pessoas erradas. Então, o que adianta o cientista ficar pesquisando isso, pesquisando? É tudo energia inútil, como disse lá Siddhartha Maharaj. Estamos gastando energia inutilmente. E não sobra energia para dedicar a Deus se estamos gastando energia inutilmente. Srila Acharya Maharaj fala, se gastamos nossa energia falando besteira, falando bobagem, fazendo fofoca, por isso que ele fala, não faça fofoca, não fale besteira, não fale sobre nada que não seja transcendental, que não seja Harikarta, falar sobre Deus. Porque se gastamos energia com essas coisas, não teremos energia para cantar o Mahamantra Hare Krishna. Aí a pessoa reclama e fala, eu não consigo cantar as voltas por dia, o que o Guru estipulou, no mínimo 16. Claro,
pessoa fica perdendo tempo, gastando energia com outras coisas. Se a pessoa está gastando energia dela com um serviço devocional, aí tudo bem, o guru fala. Cante no mínimo 4 rondas se você está gastando muita energia, se você está se dedicando à devoção que ele orientou. Mas se você está cantando menos porque está perdendo tempo com outra coisa, só temos prejuízo com isso. O que vai levar você ficar olhando o defeito do outro? Ficar olhando que o presidente falou isso, que o presidente tirou a máscara da forma errada, que o presidente colocou a mão no nariz. Que interessa isso para a gente? É o olhar de mosca. Nós temos que olhar o que nós fazemos de errado. Estamos sempre fazendo coisas erradas. Por que olhar dos outros, focar nos outros? Aí quando vamos ter que fazer o serviço devocional, estamos cansados. Porque nossa energia foi embora atrás dessas coisas inúteis. Inúteis para a alma, a mente gosta disso. Mas para a alma isso é inútil. E o nosso foco tem que ser a alma, porque nós somos a alma. Nós não somos o corpo, nós não somos a mente. Nós não somos o nosso intelecto. Porque tudo isso faz parte dos elementos sutis da alma, do corpo. Essa é a compreensão correta. Por isso que Shripad Tapasi Maharaj pregou durante muitos anos pelo Brasil todo. Ele saiu pregando cidades de São Paulo, em São Paulo mesmo, no Sul, no Rio de Janeiro. Ele pregou para todo lugar. Para quê? Para distribuir essa consciência. Não adianta só ficarmos glorificando o Tapasi Maharaj. Claro que temos que glorificá-lo, porque ele é o pilar da missão do Brasil. Isso quem falou foi Srila Govinda Maharaj. Ele fez muito serviço, mas não adianta somente isso, ficarmos Jai, Shripad Tapasi Maharaj. Temos que honrar o que ele nos deu, seguir o que ele nos falou. Senão, foi inútil o trabalho dele. Se não seguirmos a orientação dele, o trabalho dele foi inútil. O que adiantou ele ficar 40 anos pregando, dedicando a vida dele muito mais ao lado espiritual do que ao lado material? Temos que honrar isso. Seguir as orientações dele. Ah, mas eu não lembro mais o que ele falou. Ele deixou 2 livros escritos. Eu tenho 50 aulas dele gravadas, do Bhagavad Gita, do Chaitanya Charitamrita, iniciações, que ele era Ritrik, ele dava iniciação em nome de Srila Govinda Maharaj. Eu vou passar para todos essas aulas. Eu estou fazendo, vou revisar, colocar o título nelas, porque elas estão catalogadas por data, mas eu vou colocar o título, e vou passar para todos essa fortuna que temos. Os livros que ele deixou traduzido, ele traduziu do inglês para o português, quase 30 livros. Se não lembra esses livros em português, o que adiantou o trabalho dele? E não foi da cabeça dele esse trabalho. O guru dele, Srila Siddhar Maharaj, o guru dele nessa missão, porque ele recebeu iniciação direto de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mas depois ele foi pegar abrigo em Srila Siddhar Maharaj. E o guru dele deu esse seva para ele. Traduz os livros para o português. Então o que adiantou ele fazer tanta pregação, tanta energia despendida em tradução, em diagramar, em revisar, em editar os livros? Ele tinha o clube do livro. O que adiantou se não seguimos as orientações dele? E as orientações dele são as orientações de Srila Govinda Maharaj, de Srila Siddhar Maharaj, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então não é só dele que estamos negligenciando as orientações. São dos gurus que foram gurus dele.
Temos que ter essa consciência. Ele, até o fim da vida dele, ele já no estado de doença avançada, quantas vezes nós que frequentávamos a época local, vimos ele participar de festivais. Eu me recordo de um festival que ele estava bem debilitado, foi um dos últimos, era o festival de Irataiatra, e ele foi para lá porque ele morava em Calcaia do Alto. Ele foi para o restaurante Prema, porque o centro de pregação era em cima do restaurante Prema, na Diogo Moreira. Agora não existe mais esse prédio fisicamente, mas ele foi para lá e no meio, antes de começar a falar, porque ele era o orador, antes de começar a falar, ele passou mal e ficou deitado na cama até o final do festival. Você imagina só o nível de esforço dele. Para ele sair do festival... Para ele sair do festival, não dar a aula, ele estava muito mal. Mas todo esse esforço dele, para quê? Para nos orientar. Ele seguiu realmente o que o guru dele instruiu ele. E nós, por causa de nossa mente, a preguiça da nossa mente, não fazemos praticamente nada. Ficamos sempre sob a orientação da mente. Não sob a orientação da alma. A nossa mente nos domina. Então temos que escutar o que Srila Govinda Maharaj está falando. Escutar o que os gurus da sucessão discipular falam. Porque a vida devocional não é uma brincadeira. Não é um encontro social. Se alguém estiver procurando encontro social, está no lugar errado. Não é um encontro social. É muito mais sério do que isso. Não é encontrar um amigo uma vez por semana no local de reunião. Isso não é devoção. O processo Srila Siddhartha Maharaj fala no livro A Busca por Sri Krishna, na realidade belo, é só ler o livro. Ele fala, uma vez por semana não é vida devocional no Gaudiya Vaishnavismo. Algumas filosofias acham que isso é suficiente, mas nosso caminho não é suficiente. Se você quer estar no barco rumo a Krishna, rumo ao mundo transcendental, o conforto do lar, não é suficiente uma vez por semana. Fazer a obrigação. Eu tenho uma obrigação, uma vez por semana eu vou me encontrar com os meus amigos. Aí ficam, né? Quanto tempo demora a reunião? 1h30, 2 horas? E aí depois o resto do dia conversando para a Jalpa, falando coisas materiais que não tem sentido. Então esse não é o nosso caminho. Os gurus estão indicando isso. A aula de Srila Acharya Maharaj hoje é só ler. É uma parte da aula. Foi postada tanto no Facebook como no grupo do Templo de São Paulo. Mas a mente é tão poderosa que a maioria lê 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Não consegue, a mente não consegue, ela não permite que a pessoa leia a aula inteira. Mas o que temos tanto para fazer que não conseguimos ler uma aula, nem é uma aula, é uma parte, é a 7ª parte de uma aula que foi postada hoje. O que temos tanto que fazer que não conseguimos ficar 5 minutos, 3 minutos lendo algo devocional? Temos que cair, tem que cair a ficha tem que cair. Sair da ilusão de Maya. Eu não estou dando bronca em ninguém, eu também estou no mesmo caminho. Eu estou no mesmo buraco que todo mundo. A minha mente também me domina. Não é questão de puxar a orelha de ninguém. Eu também estou no mesmo buraco que todos. Mas nós temos que acordar para a realidade, para a consciência de Krishna.
Não é suficiente esse caminho. Eu já ouvi alguém falando, mas essa vida eu já ganhei essa vida, eu já recebi iniciação com um guru fidedigno. Isso é uma concepção totalmente errada. A pessoa que está com essa concepção não entendeu nada da consciência de Krishna. O guru da iniciação, Srila Acharya Maharaj já falou isso. O guru, ele dá a iniciação, ele dá a semente da trepadeira devocional. No momento que ele canta Japamala, que ele canta em voz alta, ele dá a potência do santo nome, que não é dele, a potência de Krishna, e descende através dele. Ele dá para o novo discípulo, para o novo devoto. Mas ele fala, se não regar todo dia, a semente nem brota. E se a semente brotar, se você não regar todo dia, o broto vai morrer. E se você parar de regar todo dia, quando já tiver um pouquinho grande, já não é mais um broto, é uma árvore pequena, a árvore seca. Srila Acharya Maharaj já deixou claro isso. Ele dá o exemplo de uma conta bancária. A conta bancária, você abre uma conta no banco e você deposita um dinheiro. E se você nunca mais mexer durante 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, essa conta é encerrada. Então, a semente da trepadeira devocional que o Guru te deu, ela é perdida. Essa é a realidade. Eu sei que a realidade não é palatável, não é gostoso de escutar isso, porque nós não fazemos da forma correta. Mas o único prejudicado somos nós. Porque como eu estava falando de Shripad Tapasi Maharaj, ele deu a energia dele durante, creio que 40 anos para a missão, juntando a ISKCON com o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Quase isso. Ele entrou em 71. Ele entrou em 71 na consciência de Krishna. E ele abandonou o corpo em 2010. Então, ele teve 39 anos de consciência de Krishna, quase 40 anos. Creio que é isso. Mas ele deu toda essa energia dele, pregando para nós, fazendo livros, isso, aquilo. Se nós não aproveitarmos, o prejuízo é nosso, porque ele, Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj, já por 2 vezes no Skype. Na época a reunião era feita por Skype, já faz tempo isso. Faz em torno de 8, 9 anos. E ele falou por 2 vezes já que Shripad Tapasi Maharaj está no mundo transcendental. Então, se um guru autêntico fala isso, não temos que ter dúvida. Então, o caminho dele, toda a energia que ele deu para a missão, ele já foi recompensado. Ele atingiu o amor puro por Deus para ir para o mundo transcendental. Mas agora o prejuízo é nosso se nós não aproveitarmos isso. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele voltou para o mundo transcendental. Srila Siddhar Maharaj voltou para o mundo transcendental. A Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada voltou para o mundo transcendental. Fizeram o papel dele e voltaram para lá. Agora nós ainda estamos aqui no buraco do mundo material. Só depende de nós sair daqui. Claro que o caminho é descendente. Depende da misericórdia de Nityananda Prabhu, Adiguru, de Mahaprabhu. Mas, se fizermos o correto que o Guru está mandando, ele vai nos dar a misericórdia. Temos que fazer o correto, ele vai nos dar a misericórdia. Mas temos que ter essa noção que o prejuízo é nosso, somente nosso. Não há prejuízo de ninguém, somente nosso.